Sabe quando você olha para sua casa, percebe que tem alguma coisa errada, mas não consegue identificar o que é? Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como pequenas mudanças na sua casa vão fazer uma grande diferença na sua decoração. Nesse vídeo eu venho falar de 7 pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença na sua casa, mas nesse início eu vou pontuar 4 coisas que muita gente tem de errado aí em casa, mas não consegue perceber que talvez é isso que esteja prejudicando. Às vezes a gente olha e fala assim, mas minha casa só vai ficar bonita quando eu trocar essa mesa, minha casa só vai ficar bonita quando eu trocar esse sofá. E muitas vezes são essas coisinhas que vão fazendo uma diferença na nossa casa. Vai ficando com aquela carinha de não tá 100%. E a primeira delas é exatamente isso. Focar apenas nos móveis grandes e esquecer que as coisas pequenas é que todas juntas vão deixar o visual um pouco mais pesado, o visual faltando, né, alguma coisa, mas na maioria das vezes deixa o visual mais pesado, aquele acúmulo de coisinhas que você vai deixando na sua casa. O segundo acontece muito, que é você ignorar as coisas que precisam de manutenção na sua casa. Sim, gente, a casa ela precisa de manutenção. Se bobear de 6 em 6 meses, porque às vezes quebra uma coisinha aqui, você ignora, e quebra outra ali, ignora, aí quebra outra ali, ignora. Quando vai ver, é uma junção de coisas. É uma torneira que tá pingando, é uma parede que tá suja, é uma maçaneta que tá quebrada, é uma bancada que tá torta, é uma porta que tá caindo. E aí você vai deixando e não adianta trocar o móvel se a sua casa ela tá se deteriorando, ela tá pedindo ajuda, né? Ela tá pedindo manutenções. Um terceiro erro é você não perceber o quanto a iluminação afeta o seu humor, a sua casa, a sua decoração. A iluminação, gente, já foi comprovado cientificamente o quanto ela muda a nossa percepção do ambiente, também o nosso humor ali estando naquele ambiente. E muitas vezes a gente foca só em trazer uma lâmpada ali para o teto e esquece de trazer alguma coisa que realmente vai iluminar e que vai deixar a sua casa com uma sensação melhor. Não só iluminar para você conseguir enxergar as coisas. E o quarto erro é acumular objetos e outras coisas em excesso. Fulano de tal me deu isso. Eu vou numa lojinha, eu acho tudo bonito, compro várias coisinhas. Às vezes quer usar tudo de uma vez, não consegue colocar as coisas no lugar, vai entulhando tudo em um lugar só, vai entulhando muitas vezes bagunça. Depois eu vejo onde eu vou colocar isso aqui e vai deixando tudo ali acumulado. Não adianta ter um sofá bonito e um rack bonito se no cantinho da sua sala de estar tem um monte de coisa entulhada que você nunca para arrumar. Aqui só vou mostrar uma imagenzinha para vocês de uma casa que tem poucas decorações, mas traz um aconchego, né? Então aqui é uma sala de estar, tem almofadinhas ali com uma cor que deixa a casa mais viva, 2 quadrinhos, plantas, algumas mesinhas, né? Não precisa necessariamente ter a mesa lateral, a mesa de centro, pode ser só a mesa lateral ou só a mesa de centro, depende do seu ambiente. Mas o lema deste canal é: uma dica não é uma regra. Lembre-se sempre disso. E por que eu sempre falo isso? Porque às vezes eu dou uma dica que vai ajudar uma pessoa, mas não vai ajudar outra. Porque casas são muito diferentes uma da outra. Tem gente que tem uma sala de estar enorme, eu dou dica para a sala pequena, mas isso não serve para mim. Sim. Ou então eu dou uma dica para a sala grande, nossa, mas a minha sala é muito pequena, nunca que isso vai caber, uma mesa de centro, esquece. Então lembre-se, gente, que uma dica não é uma regra, às vezes aquela dica não é para você, tá bom? Mas a gente fala aqui no geral, não tem como falar para cada pessoa específico. A primeira solução que eu quero trazer aqui, eu sei que muita gente tem problema, inclusive eu. Rejunte que já tá assim, feíssimo, o ó do borogodó. Aquele rejunte que já tá cheio de mofo, aquele rejunte que foi juntando sujeira de anos e anos e anos, a gente só passa um paninho e eu entendo a correria, gente, aqui em casa eu tenho esse problema.
E principalmente para quem tem casas muito úmidas, o rejunte, gente, ele vai pegando muito mofo, vai ficando escuro. Às vezes você vai tentar limpar, ele vai sair um pedaço do rejunte. E eu tenho esse problema no meu banheiro do quarto, porque aqui a região onde eu moro, o prédio onde eu moro, ele é de frente para um lago. E esse lago, ele deixa um ambiente muito úmido. Eu não moro em região litorânea, eu imagino o pessoal, né, que mora em praia, como deve ser difícil isso também. A gente ainda não fez a mudança do banheiro, eu quero trazer isso para vocês, mas essa dica eu vou aplicar aqui. O Renan comprou esse kitzinho, isso aqui não é publicidade não, tá, gente? Esse kitzinho aqui de faça você mesmo, que ele tem uma buchinha e aqui é uma tinta branca. E ele tem um aplicadorzinho aqui também, então você aplica a tinta ali no seu rejunte, né, mas deixa ele bem limpinho, ele tem que estar bem sequinho, pega um dia mais tranquilo para fazer isso, nada de fazer na pressa, e depois você vem com a buchinha limpando ali o restante, né, aqui são 2, porque com certeza um só não vai dar. Então a gente quer fazer essa mudança no nosso banheiro, que é um dos ambientes que está me deixando bem chateada aqui em casa. Eu tô com a sala de estar assim, do jeitinho que eu queria, a sala de jantar, mas o banheiro ali tá ficando bem feio, porque o rejunte era branco e agora tá praticamente tudo preto. Então a gente vai fazer uma mudança em breve, eu vou trazer aqui pra vocês quando a gente fizer essa mudança. Mas eu trouxe aqui uma imagem também antes e depois pra vocês. Às vezes tá assim, a gente pode ver que o rejunte já tá sujando até uma parte do piso também, principalmente quem tem ali, gente, o piso há 20 anos, né, o piso, o azulejo há 20 anos, às vezes também já não foi bem instalado, já não tá com uma paginação bonita, o piso também. Então a gente vai vendo que principalmente o banheiro vai ficando dessa forma. E olha a diferença que faz a gente pintar o rejunte, né? Fazer uma boa limpeza, né? Pegar um dia para fazer aquela limpeza bem pesada, esperar o ambiente secar e depois vir pintando os rejuntes. O banheiro fica muito mais leve, passa uma sensação de limpeza. Então não adianta você trocar a mesa de jantar porque você acha que não tá combinando e o banheiro tá lá, né, nessas condições que parece que você não lava há 20 anos, né? Porque mesmo que esteja limpo, ele não passa uma sensação de limpo porque ele já está pedindo socorro já faz um tempo. Eu trouxe também essa imagem antes e depois, mostrando aqui para vocês a diferença. Aqui, provavelmente, eles pintaram todo o piso, né? Passaram aquela tinta epóxi que já deu uma carinha diferente. Ou então compraram aqueles produtos que tira até a alma do piso ali, da limpeza ser muito pesada. Então, vocês podem fazer isso também. Procurar aqueles produtos que fazem uma limpeza muito pesada. Só tem que tomar cuidado que às vezes ele tira também a camada de proteção do piso e aí fica pior depois, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A próxima dica é uma dica muito simples, mas que talvez vai fazer uma diferença gritante sem você trocar o móvel aí da sua casa, que é trocar os puxadores. Eu já dei essa dica várias vezes para vocês porque realmente faz diferença. Sabe aquela cômoda baratinha que você comprou? O puxador é tão fraquinho que já quebrou, você tá com uma gaveta com puxador ok, o outro já quebrado, o outro já sem puxador. E aí você vai levando isso, né? Vai levando com o tempo. E mesmo que esteja tudo certinho o puxador, a troca dele já vai fazer uma diferença no seu móvel. Lembrando o que eu falei no início do vídeo, gente, fazer manutenções na sua casa é importante. A porta tá caindo, a gaveta tá torta, arruma isso primeiro, que não adianta trocar o puxador e a gaveta tá caindo, a porta está caindo, né? Então faça essa manutenção primeiro, né? Eu tenho certeza que se você for fazendo as manutenções, você não vai precisar trocar o seu guarda-roupa, sua cômoda com tanta frequência, né? Muitas vezes a gente fala, ai, tem que trocar isso aí, já tá caindo aos pedaços, mas não fez nenhum tipo de manutenção no móvel. Então, tenta fazer a manutenção primeiro, depois você vem e faz essas mudancinhas, né? De você colocar um puxador diferente, um puxador novo. Ah, Carol, mas ele já tem os 2 furinhos, eu quero colocar um puxador que é um furinho só. Você pode fazer ali, tampar o outro furinho, né? Fazer uma pinturinha ali mais ou menos da cor que é o seu armário. Ali ele vai dar uma leve disfarçada.
Se o armário já não estiver muito bom, mais pra frente você já pode fazer uma mudança nele, mas você também pode procurar puxadores que tenham a mesma distância ali dos furinhos e colocar um novo, ou até, se os puxadores estão todos inteiros, você retirar e pintar eles, que aí você já dá uma cara nova. Aqui um antes e depois para vocês. O antes é aqueles puxadores bem fraquinhos que vem no armário de plástico, e o segundo puxador um pouco mais bonito. Eu ainda não gostei muito da cor dele aqui, eu achei que ficou apagado no armário, né? Mas talvez é aquele negócio, você também pode comprar um modelo que você gostou, mas se a cor ainda não é o que você quer, você pode pintar ele antes de instalar, né? Nossa, achei um preço legal, ele é bonito, mas a cor dele talvez não combine tão bem com o meu móvel, né? Ou às vezes você nem sabe que não vai combinar e na hora que você instala, você olha e fala, a cor ficou meio apagada aqui, não ficou tão legal. Então, instala um só, vê como que ficou a combinação, ou só chega perto para ver se não vai ficar meio apagado e você dá uma pinturinha nele, faz uma coisa diferente. Móveis mais antigos, às vezes o puxador ele já tem aquela carinha que tá meio desgastado, ou então já tá meio enferrujado também, porque geralmente é aqueles ferros bem brutos, né? E a gente sente que ele tá com aquela carinha de mais envelhecido, né? E você pode retirar, pintar ou então trocar também por um modelinho diferente. Olha só que legal que fica aqui essa imagem. A gente pode olhar para o outro e sentir que parece que o móvel tá mais novo, né? O móvel tá muito mais bonito. Não que o anterior ele esteja feio, né? Porque ele é um puxador bonito, mas ele passa essa sensação um pouco mais antiga, né? E esse novo parece que é uma mistura de um móvel estilo antigo, porém ele é mais atual. Então a gente já tem uma sensação diferente. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. E aproveitando que você está por aqui, e se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar um like, é super importante. Às vezes, gente, eu tô assistindo Netflix, eu tô assistindo alguma outra coisa que não é o YouTube, e eu fico procurando um lugar para dar like. Então eu já tô tão acostumada a entrar, começar a assistir o vídeo de outras pessoas e dar um like, que eu tento dar like em outras coisas também. Então é uma ajuda 100% gratuita e leva um segundinho para você fazer isso e ajudar o criador de conteúdo que tá aqui há um tempão fazendo vídeo para você. E ainda dentro dessa solução de mudar um pouco dos móveis, às vezes você ganhou um móvel de um parente, né, um guarda-roupa, uma cômoda, uma mesa, um aparador, buffet, um armário, e você coloca ali perdido na sua casa, aquilo ali não combina muito bem, ou então, gente, você tá começando uma vida nova aí, e aí você foi comprando alguns móveis usados para economizar, ou você foi ganhando de parentes e amigos para você começar a sua vida nova, e aí quando você vai ver, tem um móvel de cada cor, um móvel de cada estilo, né, e você fala, meu Deus, eu não posso trocar agora, mas eu queria minha casa mais aconchegante. Então você pode fazer o quê? Uma mudança nesses móveis. Você pode pintar eles, ou envelopar, que já vai dar uma carinha diferente. Aí você pode escolher a sua paleta de cores para ir fazendo essas mudanças e também trocar os puxadores. Muitas vezes você vai se manter por muito mais tempo do que você imaginou, porque você está sentindo sua casa com muito mais harmonia. Eu trouxe aqui essa sala de estar, que ela tem essa carinha mais moderna, né? Então tem um buffet lá no fundo, o sofá. Aí eu ganhei esse móvel da minha avó, né? Essa estante da minha avó, ou da minha tia, que era da minha avó, enfim, né? Você acaba adquirindo de alguma forma esse móvel. E a madeira dele já não tá tão legal, não tá combinando com a decoração da casa. Nossa, minha casa é super moderna, esse móvel é super antigo. Às vezes eu dou uma dica da gente trazer um móvel diferentão para dar um destaque na nossa decoração, mas, gente, nem sempre fica tão legal quanto parece nas dicas. Por isso que eu falo que nem sempre uma dica é uma regra. E aí esse móvel, às vezes, fica muito destoante na sua decoração, e aí talvez você pintando ele dentro da sua paleta de cores vai combinar melhor. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, pode ser uma
uma pintura ou pode ser um envelopamento também. Aqui trocou para uma madeira mais clara, para combinar com as madeirinhas que tem ali no ambiente, mas você pode pintar de um verdinho, se você quiser trazer toques de verde na sua decoração, pode pintar de preto, pode pintar de vermelho, né? Eu quero trazer ainda a teoria do vermelho inesperado para vocês, que é muito legal, mas você pode fazer uma pintura diferente desse móvel, deixar ele mais vivo, mais novo também, e ter um toque especial aí no seu ambiente. Aqui eu trouxe, por exemplo, é muito comum a gente ver esses racks super escuros, né? Muita gente fala, eu vou comprar ele escuro para não aparecer a sujeira. Aparece mais pó do que o móvel branco. Não, eu vou colocar um móvel escuro. Ou então, viu lá na loja, achou bonito, ou como eu falei, ganhou de alguém, e é um móvel muito escuro, que às vezes está muito destoante, ou então tá deixando a sua casa muito escura. E aqui, ó, um envelopamento não deixou de ter uma madeira, mas talvez uma madeira que combine um pouco melhor com o restante da decoração. Hoje a gente tem vários desses papéis de envelopamento que tem amadeirados, que você pode dar uma combinação com os amadeirados que você já tem. E aí você não precisa fazer ele inteiro amadeirado. Olha só que legal, fez uma parte branca, uma parte amadeirada. Então aqui você pode fazer essa mescla se quiser também. E aí, como eu falei, a pintura, né? Olha só que lindo aqui a diferença da pintura verde para a cômoda anterior. E ali eles também pintaram um puxador de dourado com verde escuro, gente, fica maravilhoso. Então, você pode ir pesquisando referências do seu estilo de decoração. Nossa, mas eu não posso trocar os móveis que eu tenho aqui em casa, mas qual que é a referência da paleta de cores? Então eu vou começar a trocar as cores dos meus móveis aqui de casa para chegar mais próximo desse estilo de decoração que eu quero. A quarta dica não vai te custar praticamente nada, mas é reorganizar a sua decoração. Eu tenho um monte de coisa entulhada em cima do guarda-roupa, ou então eu fui juntando coisas ali, eu tenho umas caixas embaixo da cama, eu tenho uma caixa embaixo da mesa de cabeceira, eu tenho uma cadeira de bagunça ali, eu tô entulhando um monte de coisa num cantinho da casa. Isso faz diferença. Não adianta você ter um sofá maravilhoso, sua casa tá toda bagunçada, entulhada, você tá só postergando isso. Não é a organização do dia a dia, é você tirar um final de semana para fazer uma boa organização, tirar aquela poluição visual. A cozinha é um dos que mais tem. A gente tem aquele balcãozinho cheio de produto em cima ali, só vai reorganizando, passando um paninho, né? Os eletrodomésticos tudo ali à mostra, né? Você pode dar um jeitinho de organizar eles e guardar eles. Carol, não tenho muito armário. A gente pode ver uma forma de colocar um armário, uma estantezinha só para esses eletros de uma forma mais bonitinha. Então, ir buscando soluções e pegar um dia e fazer essa mudança. Cada final de semana eu vou fazer uma mudança num ambiente diferente. Eu trouxe aqui esse exemplo. A gente vê um monte de manta perdida nos sofás, almofadas de cores que não se combinam, um monte de quadro perdidos. A parede está muito vazia, eu vou colocar uns quadros aqui para preencher. Nem sempre os quadros vão preencher de uma forma tão legal. Então a gente vê aqui que tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa em cada lugar diferente. Isso deixa super pesado o ambiente. E aí eu vou mostrar para vocês só fazendo uma limpeza aqui desse excesso de decorações. Olha só esse depois. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar o tapete, né? Porque a gente já viu que o ambiente está super escuro, o piso é escuro e o tapete também era escuro. Então, trazendo o tapete mais claro, o ambiente ficou muito mais leve aqui também. Aí aqui, por exemplo, a gente pode ver que a mesa atrás do sofá, ela já tem uma madeira que não combina com a mesinha do lado do sofá, que não combina com o rack. Então você pode fazer algumas mudanças. Se é, por exemplo, um móvel de madeira maciça, você pode escurecer ou lixar e clarear esse verniz também. E você pode fazer essas mudanças aos pouquinhos. A quinta solução é você dar um jeito nessas paredes. Sabe aquele corredor que é super apertadinho, todo mundo esbarra ali, a pintura já tá descascada, amassada. Carol, eu tenho uma infiltração ali que nem adianta eu pintar mais. A pessoa pintou uma vez só e largou ali. Então,
procura um profissional para te ajudar com essa infiltração, né? Para você fazer uma boa impermeabilização nessa parede. Ali na parte do sofá, que eu já vi muito acontecer, fica uma mancha escura ali, porque às vezes coloca um travesseiro, alguma coisa, vai passando ali, às vezes o produto tá sujo, a gente não vê ali no olho, mas ele vai passando um pouco da sujeira na parede. Aqui em casa eu mostrei lá no Instagram que eu fiz uma manutenção. E qual que é essa dica da manutenção para vocês? Você não precisa pintar a sua casa inteira. Claro, depende de como está. Se estiver descascando muito, se estiver muito sujo, aí eu indico fazer a pintura da casa toda. Essa dica é valiosíssima. Você vai pegar o que sobrou da sua tinta, sempre pensando em comprar para sobrar um pouco, e guardar num pote de fácil acesso. Um pote de sorvete ou uma latinha menor. Mas tire daquela lata grande, porque você não vai ter onde pôr, aquilo ali não vai ficar bem fechado, vai estragar com muita facilidade. Eu pintei meu apartamento há 3 anos atrás e a cada 6 meses mais ou menos, a gente pega essa latinha, compra um rolinho e faz a manutenção da pintura. Então olha esses lugares que estão com aquela mancha, ali em cima da cabeceira da cama, a cozinha, que muitas vezes aqui a minha cozinha não é inteira, né, de azulejo, ali é um lugar onde a porta fica batendo, um corredor onde todo mundo esbarra na parede, aquela parede que todo mundo encosta. Então você vai olhando onde tem mancha, você vai pintando, vai fazendo a manutenção. Então fica muito mais bonito e passa um ar muito mais limpo para sua casa também. Trouxe aqui só um exemplo para vocês, né? Geralmente fica assim: ai, tentou furar uma parede ali, aí depois tirou o quadro caiu, não fechou esse furo, ficou esse furo perdido. Ou então, como eu falei, as pessoas ficam encostando na parede, fica aquela mancha assim, ó, bem demarcada do espaço. Essa aqui é muito comum. A cabeceira, para quem não tem cabeceira, fica essa sujeira. Aqui ficou, é muito comum, gente, porque o nosso corpo solta muita gordura enquanto a gente tá dormindo e o travesseiro fica rebatendo ali, né? Então, com o tempo, por mais que você troque sempre o seu lençol, ele vai ficando uma sujeirinha ali, né? Aqui não adianta você limpar, ele vai só espalhar a sujeira. Então é interessante sim, você faz uma leve limpezinha e depois você vem com a tinta para fazer a manutenção. A manutenção feita, o abajur aceso e uma roupinha de cama limpinha e mais organizada. Pronto, a gente tem um quarto diferente. Já dá outra cara para sua casa. Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando vários links para vocês. Então tem o link da minha loja de decoração que nós tivemos recentemente, o relançamento do nosso vaso positano, que é maravilhoso. É um vaso que vai deixar sua casa muito elegante. Também temos o link para a nossa consultoria. Então, se você está precisando de uma ajuda para dar um help na sua casa, é só clicar aqui na descrição para entender um pouquinho mais de como funciona. E também temos o nosso curso, Turma da Decoração, aqui dentro do YouTube para vocês por apenas R$19,99 por mês. A sexta dica: você comprou uma casa, você alugou uma casa e só tem aquele bocalzinho feio que às vezes não tem nem um tampinho ali para esconder o buraco do fio. A dica é você trocar essa lâmpada sozinha por um plafond. Vai deixar esteticamente muito mais bonito, e o plafond, por ele ter aquela capa, né, aquela capa meio branca que ela tem ali, ela deixa a luz muito mais difusa e muito mais bonita no seu ambiente. Pode ser também o trilho, que eu dou a dica para vocês de spots, porque aí você direciona cada lâmpada para um lugar específico, não fica só aquela luz no meio e o restante do ambiente fica escuro, e aí você direciona ele para os pontos da sua casa. Ah, se for um quarto, um para cabeceira, um para mesa de cabeceira, um para cortina, um para parede. Se for na sala, um para o sofá, um para o rack, uma para cortina. Na cozinha também, uma para o fogão, uma para o armário, e você distribui. No caso ali do trilho de spots. Agora, no caso do plafond, ele vai deixar um pouco mais difuso, não vai deixar aquele fecho de luz só no centro do ambiente. Aqui eu trouxe um ambiente para vocês, uma sala de estar, e tem só uma lâmpada pendurada ali. Eu não vou mudar nada dessa sala, só vou trocar a lâmpada pendurada por um plafond. E olha só como já faz uma diferença de ter uma luminária um pouco mais bonitinha do que só a lâmpada pendurada. E por último aqui, mostrando para vocês um quarto com uma lâmpada ali meio perdidinha e uma mesinha lateral com um abajur, né? E o outro ali do lado
A gente já pode ver que 2 abajures deixou muito mais iluminado, o abajur quente e também o plafondzinho mais quente. É praticamente o mesmo quarto, mas a gente sente a diferença ali da luz. E a última dica é você olhar para aquele cantinho meio vazio e pôr uma planta ali. Esse aqui vai deixar a sua casa mais viva, mais bonita, vai melhorar o ar da sua casa também. Eu já vi muito isso acontecer. Sala de jantar ou copa, né, como o pessoal diz, tá ali, às vezes colocou um quadrinho perdido na parede. Ah, mas tem um quadro, mas esse quadro não tá decorando muito bem, tá meio perdido. O que a gente pode fazer? Põe uma planta mais alta no canto, nas quinas. Sempre vai ficar muito legal. No seu quarto você pode pôr planta também, sabia? Que fica legal. Então, um corredor, algum lugar que você tem uma quininha ali, põe uma planta alta. Você vai ver a diferença que vai fazer. Aqui em casa, a gente tem a ficus desse lado, a gente tem a árvore de oliveira do outro. A gente tá olhando cada cantinho, enfiando uma planta alta por ali. E fica sempre muito bonito. Aqui trouxe essa sala de jantar para vocês. A quina vazia, a parede tá vazia também, mas às vezes a pessoa coloca só um quadrinho ali na parede e continua meio vazio, né? Tá meio vazia. Agora, olha a diferença com a planta. Olha só como já deu outra cara. Muito simples, muito leve, mas já deu outra cara para esse ambiente, gente. Era para ela estar mais no cantinho ali, mas eu não consegui pôr ela mais no cantinho. Mas ainda assim, a gente sente um carinho um pouco maior por esse ambiente. Para finalizar, vou mostrar um antes e depois com algumas dessas dicas que eu dei para vocês. Sala de estar, coisinhas no chão, entulhada ali, que nunca resolve. Às vezes você tem até um rack, mas aquele monte de fio, fio de internet, fio da TV, né? Às vezes só de você enrolar os fios, deixar ele mais no cantinho ali, um pouco mais disfarçado, já dá outra cara. Não precisa esconder 100%, mas também não precisa deixar aquele monte de fio super bagunçado, né? Só de você tentar esconder já é um bom indício ali. E aqui a gente pode ver um sofá meio perdido, sujo, inclusive, dá pra ver que ele tá meio sujo, a lâmpada perdida ali no teto, a mesinha. E agora, olha só a diferença. O piso tá mais claro, né? Então pintou o rejunte do piso, trocou a lâmpada perdida por um plafond. O sofá tá mais limpo, mas pode ser que seja um sofá de outra cor também, né? Só uma dica aqui. Ou uma planta no canto da parede. Um quadrinho tá meio perdido, mas se não fosse a planta, o quadrinho ia estar mais perdido ainda. E a gente pode ver que a parede tá mais limpa também. E aqui eu trouxe um quarto também. Lâmpada pendurada, a cômoda ali meio escura. A cama tem uma cabeceira, mas tudo certo por ali. E agora um quarto um pouco mais feliz. Um plafond mais bonitinho, a cômoda restaurada, com uma pintura, puxadores novos. Aí aproveitou e pintou a cama também. Né, pintou ali para combinar com a cômoda, colocou uma plantinha ali no canto, mas dá para colocar mais decoração. Um quadrinho na parede, uma mesinha lateral e a gente já tem um quarto novo por aqui também. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.